Mais de 1 bilhão de bilheteria e amplamente elogiado pelo público, Deadpool e Wolverine é a terceira parte da história do nosso mercenário tagarela e um respiro da Marvel depois do desastroso As Marvels. Então vamos à análise do filme, mas com spoilers, hein, pessoal? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus e a mais um vídeo aí do quadro principal, né? Voltamos com o quadro principal. Por que a gente volta com o quadro principal? É porque tem Marvel. Se tem Marvel, claro que vai ter vídeo aqui do quadro principal. Depois de um bom tempinho, vamos botar assim, de filmes da Marvel, né? O último que a gente teve foi As Marvels, que foi uma grande de um flop. A gente teve agora Deadpool e Wolverine, né? O único filme da Marvel nesse ano, mas valeu a pena. Valeu a pena, eu acho que... Dá pra dizer que Deadpool e Wolverine salvou a Marvel, Fábio? Não sei se salvou a Marvel. Eu sei que um mosquito salvou o vídeo, meu. Porque senão eu fui fazer a pose aqui, o mosquito não me ouviu. Mas, assim, dá para se dizer que, em termos de animosidade em relação ao filme da Marvel, temos um cenário positivo. Isso, inclusive, esse filme Deadpool e Wolverine se encarregou de fazer isso antes mesmo do lançamento, né? E toda a preparação, a publicidade do filme, né? Com teasers, os trailers, as possibilidades de crossover. Tudo isso foi animando o público, coisa que o material de marketing dos filmes anteriores não conseguiu fazer, não conseguiu explorar uma boa condição para o público ir ao cinema. Acho que esse filme começou bem desde o início, ele foi capitalizando muito em cima do retorno do Hugh Jackman como Wolverine. Ah, mas ele não havia morrido no filme da Fox e tal. Ah, ele vai voltar agora, a gente não vai brincar com aquele filme, que acabou se provando uma mentira já no início do filme, enfim. Todo esse marketing feito em cima do retorno do Hugh Jackman, com o parceiro dele, o Ryan Reynolds e tal, voltando a atuarem juntos. Justamente a última vez que eles estiveram juntos no mesmo filme foi naquele desastroso filme de solo do Wolverine, né? Que o Ryan Reynolds havia interpretado, na teoria, o mesmo personagem, só que, né, numa forma completamente diferente da fórmula atual do próprio Deadpool e também do mercado de super-heróis no geral. Inclusive tem Então, piada nisso, ele né? No foi final do 2. esperado. É que é? Inclusive tem piada sobre isso no final do 2, né? Ele voltando no tempo ali pra se livrar daquela tranqueira. Sim, sim. E isso daí é a prova, né, de que quem viu Jack não esteve satisfeito com o resultado daquele filme, muito menos o Ryan Reynolds, né, que talvez tenha sido o maior prejudicado desse processo todo de geração, de criação do personagem Deadpool para o live action. Que queira ou não queiram, a primeira adaptação do Deadpool para o cinema foi aquela versão completamente genérica, né, de um personagem, um filme de super-herói. E pegando o ganho, né, que ele teve muito grande, né, com os dois filmes, digo, Ryan Reynolds e o personagem, a teoria era esperar que esse terceiro fosse o melhor da trilogia, uma condição diferente agora, sob a tutela da Marvel Studios, sob a tutela do Kevin Feige, agora de maneira mais sincronizada, né, porque os filmes que eram feitos na época da Fox, usando o selo Marvel, assim como os da Columbia, né, feitos com o selo Marvel, eles sempre tem essa auditoria da Marvel Studios por parte do Kevin Feige. Dessa vez de maneira oficial, que agora o personagem ele é decretadamente do MCU, né, do universo da Marvel Studios, pelo menos não vou falar MCU não, porque a gente aqui brinca com vários universos diferentes. Mas da Marvel Studios, né, que é agora ele é um personagem de elite, assim, da Marvel Studios. Então tem toda essa brincadeira que o filme sabe, lógico, o Deadpool sempre soube fazer, né? Sobre colocar esse contexto dentro dos próprios filmes, né? Fazendo essa analogia com a vida real, com os processos, né? Dos contratos de cinema, que esse filme coloca tudo isso de maneira muito gritante, tá? O que era feito pela Fox e o que não é mais válido agora, o que é válido agora. É uma brincadeira muito feita pelos fãs e esse filme ele é feito para agradar fãs de quadrinho. E do início ao fim, tem vários pontos ali que talvez o público em geral não perceba, mas aquele cara que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de quadrinho, gosta também, óbvio, dos filmes, ele vai ter uma percepção melhor das pequenas brincadeiras, né, feitas ao longo do filme. Então. Mas assim, justamente eu vou te falar, Fábio.
Eu não sou aquele fã ávido de quadrinhos e tal, mas eu sempre gostei dos quadrinhos e tal. Tenho muitas histórias, muitos quadrinhos aqui. Mas assim, vou te falar, eu nunca fui tão fã assim do Deadpool nos quadrinhos. Eu comecei a gostar mais do Deadpool por causa dos filmes. Eu passei a me Exato. interessar mais por ele como produto cinematográfico. De fato, para mim também. A minha primeira experiência, digamos assim, com o personagem foi com esse filme aqui. Eu não tinha envolvimento nenhum. Deadpool, diferente do Wolverine, né, que é o outro tema do filme. Apesar de que eu trato esse filme como um filme do Deadpool, né? Ele é um Deadpool 3. Eu acho que Deadpool e Wolverine é muito mais para chamar a atenção do grande público, talvez das pessoas que ou não curtem Deadpool, ou talvez nem saibam o que é Deadpool, que faz parte também. Acho difícil hoje em Não é um dia. personagem. Sim, mas não é o personagem mais popular da Marvel. Você bem disse, você bem recordou, ele fica mais palatável com os filmes. É, Mas se você fosse, antes do filme, do primeiro filme, perguntar para as pessoas em geral o que é Deadpool, talvez ninguém soubesse. mas assim, eu não sei se você viu, mas o próprio Sean Levy, o diretor, falou que esse filme não é Deadpool 3. Esse filme é Deadpool e Wolverine. Ele não é a terceira parte da história do Deadpool. Ah, para mim ele é. Para É. quem vê o filme, ele claramente é. É o terceiro ato. É óbvio que o diretor fala isso para quê? Para tentar capitalizar novamente na estrutura de que o Wolverine, neste filme, ele está no patamar de titular. Uhum, Porém, ele não está. É mais ou menos que eu vou falar assim, o próximo. Sei lá, o próximo não. Vamos lá, o exemplo mais claro que existe: Homem-Formiga e a Vespa. sim. Esse último filme que a gente falou aqui, inclusive, o Quantumania, ele não tem nada de Vespa. Mas o filme se chama Homem-Formiga e a Vespa. Porém, se você chamasse ele de Homem-Formiga 3, até ajudava, né? Sim. A relação do com o filme. Esse caso aqui, até acho que nem seria necessário, porque o Wolverine está bem presente no filme, né? Ele é realmente uma peça-chave. Mas eu ainda continuo contando o Deadpool como o narrador estrutural dessa história. Mas se você parar pra analisar, o próprio núcleo muito presente do Deadpool dos outros filmes não tá tão presente nesse. O Colossus, a Míssil adolescente, entre os outros, eles aparecem bem pouco. Acho que isso é uma condição para explorar o que eles queriam nesse filme, né? Uhum, Porque esse filme já teria muito personagem, isso já estava declarado lá de trás, sim. né? Com as possibilidades de crossover, de Deadpool mata o universo Fox, que essa era a brincadeira, porque existe nos quadrinhos, o Deadpool mata o universo Marvel. Sim. Então, qual é a brincadeira aqui? A Fox não existe mais. A Fox foi pro limbo. Vou parar lá Literalmente no vazio. no vazio. Isso. Vou parar no vazio de Loki. E Sim. volta aqui. Então, quando vai parar nesse vazio, significa o quê? Não existe mais. Isso aqui está descartado. E não faz parte dos planos da Disney daqui para frente. Então, quando tem essa brincadeira de mata o universo Fox, fazia todo sentido que fosse o Deadpool destruindo esse próprio universo. E ao longo do filme, o Deadpool vai xingando a Fox, enfim, fazendo várias brincadeiras. Agora estou livre. Cheguei na Marvel Studios, o filme já começa com essa brincadeira, né, da vinheta da Marvel Studios entrando. E aí ele falando que agora ele está muito emocionado, que agora ele faz parte, né, da Marvel Studios. Então, ali já mostra qual era a real ideia desse filme. Esse filme era fazer uma última dança, uma última homenagem, já parafraseando o próximo filme, né, que a Sony e a Columbia vai lançar, e colocar um ponto de partida para daqui para frente. Então, isso tudo para você conseguir explorar essa história toda da Fox, acho que o menos importante era ter os personagens dos outros filmes. Mas assim, Fábio, uma coisa que eu queria falar desse filme é que, citando o grande Érico Borgo, quando ele disse a célebre frase: Sou fã e quero service. Essa frase se adequa totalmente a esse filme. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho até que cabia mais, viu? Porque Cabia. esse trabalho dos insiders, né? Desculpe, pessoal que faz a possível roteiro, possível participação, quem tá no filme, quem não tá. E também aquela coleção de negações, né, Márcio?
Isso aqui que é isso? Você tá falando? Isso aqui. E aí você vai ver o filme, o cara tá lá. É uma grande brincadeira, né? A gente se Sim, diverte antes mesmo do filme. Então tem todo esse período de especulações de quem vai estar, de quem não vai estar no filme e tal. Isso faz parte do fanservice, né? Porque se o cara vai ver o filme diante de toda essa expectativa, não tem ninguém lá, cara, você vai ter um problema considerável, né? sim, Então, isso aconteceu com o Homem-Aranha longe de casa, né? sim. Perdão, sem volta para Sem casa. volta pra casa. É isso. Aconteceu aqui. A gente chegou num ponto e falou: se não tiver Tobey Maguire e Andrew Garfield, a diversão vai morrer aqui. Sim. Então, eles precisavam disso, né? E acho que esse filme, até mais e melhor do que Homem-Aranha, conseguiu de fato adaptar esse fanservice para o roteiro, né? É que a Podia premissa é diferente, né? sim, 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 bem diferente. Mas podia ser uma coisa forçada. Podia ser Sim. uma coisa, poxa, você colocar tanto artista nesse filme, tanto ator, né? E personagens antigos e tal, de outros filmes que não faziam parte, né? Da Marvel Studios. Botar tudo isso nesse filme gerava um risco muito grande. Sim. Então, eles conseguiram, principalmente no terceiro ato, encaixar esses personagens que eles encaixaram. Eu vejo muito mérito no roteirista, viu? Pegou o fanservicismo, transformou aquilo em algo útil pro filme. E assim, não sei se você tá acompanhando, mas o próprio Ryan Reynolds, ele tá soltando muita coisa do que deveria estar no filme, que eles desistiram, e outras coisas. A primeira ele falou que teve muito rumor que foi falso, que eles fizeram de propósito, né? Ah, Magneto, Feiticeira Escarlate, estaria no filme e tal. E não, isso era só rumor falso, justamente para despistar. Mas teve outros personagens que eles quase colocaram no filme e outros quase realmente estava muito perto, assim, uns 90%, e eles desistiram no último momento, como, por exemplo, é o caso do Quarteto Fantástico, daquela bomba de 2015, e o Ryan Reynolds falou que eles chegaram a especular eles estarem no filme, mas caiu por terra isso, mas um que estava quase próximo, assim, inclusive chegaram, acho que, contatar ele, foi o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage, né? Esse eu acho que tinha que estar no filme. Mas eu não sei se foi uma decisão da Marvel ou se foi uma decisão criativa. Não colocaram o Motoqueiro Fantasma. Inclusive, chegaram a contatar o Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage aceita qualquer coisa, né? Mas assim, o filme já começa, como você fala, né? Com um show de referências pro pessoal dos quadrinhos, né? Porra, era tanto Wolverine ali com referência a quadrinhos que, nossa, velho. Inclusive o Wolverine, né? É, E tinha muito rumor de também que o. esperava que aparecessem mais atores de Wolverine. Então, tem um grande rumor de que foi de propósito colocar só o Henry Cavill como o Wolverine além do Hugh Jackman. Dizem os rumores de que ele vai ser o Wolverine do MCU. Eu não acredito nisso. Entendeu? Mas a gente sabe que atualmente a Marvel tá imprevisível, né? Nessa busca por fidelidade, eu acho que eles vão buscar por um ator que pareça mais com o Wolverine dos quadrinhos, sabe? Eles fizeram isso. Do Wolverine alto e forte, funcionou com o Hugh Jackman, mas não tem a ver com a essência do personagem, né? Mas o primeiro Wolverine que aparece, ele é basicamente o dos quadrinhos, né? Eles ainda deixaram ele menor do que. É claramente um homem alto, né? Numa proporção menor ali. Sim. Mas os, Cinematograficamente falando. os fãs reclamaram tanto na época da Fox, que o Hugh Jackman era muito alto. Tá aí, ó, o Hugh Jackman baixinho. Inclusive, também tinha um grande rumor de que o Hulk do Edward Norton estaria nesse filme, né? Não estava, mas a gente tem uma referência ao Hulk ali, que o pessoal tanto falava da luta do Wolverine com o Hulk, né? Eu esperava o Hulk do Eric Bana, isso sim. Esse seria muito mais legal. Porque do Edward Norton é o mesmo do Mark O Ruffalo. reflexo da garra fosse esse Hulk do Eric Bana. Tinha um grafismo mais ali anos 2000, né? Aquela coisa, né? Mais aquele verde, né? Mal feito, aquela coisa, né? Então, né? E seria muito divertido. Olha que tô dando boas ideias aqui, tô tentando melhorar o filme, viu? O filme já é bom. Então.
Eu fico imaginando com essas entradas aí que eu tô falando. Né? Mas eu acho que eles. Ficaria melhor, não sei. Eu acho que eles tentaram segurar a mão, Fábio, porque ia acabar se roubando a cena do próprio Deadpool e do Wolverine. Imagina, porra, tu bota ali de repente o Magneto, como foi um rumor do Ian McKellen. Claro que rouba a cena, cara. Deadpool, não sei, mas Wolverine certamente, né? Principalmente se você colocasse mais atores fazendo Wolverine, talvez você desvalorizasse o trabalho do Hugh Jackman no filme. Eu acho que não, porque já está muito consolidado. Acho que seria bobagem. Isso não é uma grande piada mesmo, mas talvez isso tenha passado pela cabeça. Mas assim, Fábio, uma coisa que a gente volta e meia fala aqui no canal, que é coragem da Marvel de colocar algumas coisas que são referentes às séries nos filmes, né? E a gente sabe que muita gente, o público casual, não assiste as séries. E foi justamente o que aconteceu aqui. A AVT é importantíssima nesse filme. Só quem assistiu Loki, inclusive tem referência do próprio Deadpool, né? O Alliot. Ah, Loki, episódio 5 da primeira temporada e tal. Você ainda acha que é uma coragem da Marvel de puxar coisas das séries nesse atual momento? Então, esse filme, ele tem esse arranjo, né? Claro, na metodologia do Deadpool, que é diferente, né, de Doutor Estranho, de tamanho, mas ele tem essa metodologia de tratar elementos desse universo da Marvel Studios. Então eu vejo como natural, sabe? Eu vejo que esse filme ele é muito feito para quem está antenado nesses produtos da Marvel Studios. Eu não sei se é crucial saber o que é TVA, talvez não seja, até porque a gente tem um bem bolado ali importante da introdução daquele personagem quase um vilão, né? É o agente da TVA, que o pessoal especulava antes que seria o Mobius, né? Aliás, especulava-se uma participação do Mobius nesse filme. Aliás, foi a primeira. Lá, não tinha nem roteiro. Então, O primeiro robô era de Owen Wilson nesse filme. eu Então, acho. é curioso que a ideia da TVA chegou, mas o Owen Wilson não chegou, né? Então, mas eu acho que eles mudaram de ideia. Eles deviam sim querer colocar o personagem do Will Wilson ali, mas com aquele final dele na segunda temporada de Loki, que ele voltou lá pra ficar com a família dele e tal, eu acho que isso foi mudado e eles colocaram justamente a caçadora B13 ali, que é a nova chefe da TVA. Eles viram que não se adequaria colocar o Mobius aqui. Até que eles conseguiram usar bem esse conceito. É uma maneira que eles arrumaram colocar essa coisa de universos paralelos, né? Vamos fazer o Deadpool sambar, porque no Deadpool 2 a gente tinha ideia de volta no tempo. E né, o Deadpool brincava mais com volta no tempo do que com outra coisa. Aqui ele já brinca com essa coisa do universos diferentes, enfim, dentro do tempo ramificada, porque está se criando novos universos, aí nesses novos universos você tem algumas diferenças, enfim. Ele traz uma ideia diferente, né, a série do Loki. E ele confunde muita gente, né, porque se o universo Fox era todo o mesmo universo de Logan, de Deadpool, enfim, não consigo... A cronologia não bate, porque Deadpool 2 tem uma cena que aparece o X-Men dos anos 80, né? Mas ele, na ramificação, não. No universo dele, os X-Men são diferentes. Então, eu vi muita gente reclamando que o filme é cheio de buraco. O filme tem muito furo de roteiro, mas é aquilo. Eu tento justamente entender que é Deadpool, não precisa ser bem explicadinho, como se fosse, sei lá, um filme Doutor Estranho. Outra coisa que esse filme peca muito é, por exemplo, porra, em Doutor Estranho teve muito aquele negócio de incursão, uma pessoa de outro universo não pode estar nesse por causa da incursão, os universos vão se chocar e tal, e tava lá o Wolverine no mesmo universo do Deadpool no final. Então, assim, eu acho que a Marvel tá. Eu acho que ela tá meio confusa com algumas coisas. E mais uma outra coisa. E cria mais um furo de roteiro nisso aí. Se o anelzinho lindo do Doutor Estranho pode abrir um portal para outro multiverso, por que diabos a Wanda precisava da América Chaves? Esse é outro desacerto do filme. Então. Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Mas a gente discutiu isso quando saiu o trailer
Então, você tá indo para outro universo, não, eu acho que eles vão para outro ponto do vazio. E, até onde eu sei, não é uma catapulta, né? Esse anel do Doutor não é uma catapulta de um universo pro outro, né? Então a gente já tem outro desacerto, que é, mais uma vez, vamos levar em consideração, se trata de um filme do Deadpool. Mas é aí que tá. Não são como deveriam ser. Se... Na teoria é assim. É claro que na prática talvez eles estejam tentando fazer ser como é, e é raro, né? Até que a gente está vendo uma incoerência grandíssima. Mas eu ainda procuro sempre visualizar pelo ponto de vista de que é um filme do Deadpool. Então, Fábio, falando um pouquinho, já que a gente falou um pouquinho da TVA, vamos falar do vazio, né? Que aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque é o principal cenário desse filme. Quando a gente viu lá a primeira temporada de Loki, a gente não imaginava que o vazio fosse isso tudo ali, inclusive a lá Mad Max, né? Com uma ditadora ali. Inclusive, o Loki, a Sylvie e o Mobius deram muita sorte de não cruzar com Dona Cassandra Nova, né? Tava num lado distante do mapa. Eu tava lá com aquela cabeça, né? É um corpo, na verdade, é o corpo inteiro, né? Do Homem-Formiga. morto. Exatamente, que deve ser o Scott Lang, porque o Deadpool fala lá. Sim, finalmente o Paul Rudd envelheceu. E tem essa brincadeira lá de Estados Unidos, né? Que o pessoal sempre brinca que o Paul Rudd não envelhece, né? Sim. Tá, tipo, a cara dele em 93 é a mesma até hoje. Então, brincadeira é uma piada mais interna do que internacional. O que é o vazio? Nada mais é do que a jogada linguística de que a Fox morreu. Ela agora se chama 20th Century Studios, que inclusive participa da distribuição desse filme, né? Então, agora não tem mais Fox, mas e aqueles personagens da Fox que estavam nos filmes anteriores, distribuídos pela Fox? O que aconteceu com eles? Então a gente tem essa brincadeira, começa aparecendo ali o Chris Evans, aquela brincadeira clássica, eu não tá aqui no fichário que é tanta participação. E aí o Chris Evans aparece, e aí o Deadpool fala agora, vamos vencer a luta contra o mal, porque ele tá aqui do lado do capitão, e ele fala Flame on, né? Fala, me chama. Mas assim, Fábio, E aí na hora você já sacava que não era o Capitão América. você sabia que não era o Capitão? Claro que eu sabia da tocha humana. Óbvio, quando aparece ele ali pulando, você vê que o visual tá diferente, né? Óbvio que não era o Capitão América. A linguagem tá diferente. Esse sentido são personagens da Fox, que acontece ali e tal. Aparece assim, né? Então, mas eu já imaginava que. Quando eu olhei, eu falei, não, é o Tocha Humana. Eu comecei a rir. Mas assim, isso a gente, né? Que a gente acompanha muitos Marvel. Mas assim, o público casual no cinema, todo mundo achando que era Capitão América. Então, assim, o pessoal, quando ele falou em chamas, o pessoal foi a loucura no cinema pra mim, porque todo mundo tava achando que era o Steve. Quem começou a assistir, de repente, Marvel a partir de Vingadores, né? Talvez não lembre, mas Chris Evans, antes de ser o Capitão América, ele foi o Tocha Humana do Quarteto Fantástico de 2005, que foi em 2007. E aí que vem a brincadeira, porque a época, quando apareceu o primeiro pôster de Capitão América, eu pensei, mas esse cara já não era o Tocha Humana? Na minha cabeça, na época, eu ainda não tinha essa consciência de universo Marvel, né? Eu nem sabia que ia ser um filme dos Vingadores. Ia juntar todo mundo. Pra mim ainda era uma coisa nova na época. Eu pensava ser mais um filme da Marvel. E quando eu vi o Capitão América com a cara do Tocha Humana, eu falei, mas esse ator já não faz outro personagem? Eu ainda não uma certa inocência, né? Achando que aquela prosseguindo do Fantástico voltaria em algum momento com um novo filme. Eu não sabia. Tava virando. Então a minha estranheza na época, ela volta agora, só que é ao contrário, né? Porque após 13 anos do Chris Evans ali, né? Anunciado como Capitão América, agora a gente vê o rosto dele e imagina o Capitão América e não o Tocha Humana, que são dois personagens com personalidades muito diferentes, né? E até isso brinca também com o talento do ator. Conseguiu se dar bem com os dois, ele fez muito bem os dois, só que aqui ele já trata de matar também, porque é a esperança que alguém tem dele voltar como o Tocha Humana, até porque a gente já tem um Quarteto Fantástico engatilhado para acontecer, para sair, enfim. Inclusive, o próprio Chris Evans, ele reluta em voltar no Capitão
para o Capitão América. Sempre em entrevistas ele fala que encerrou o personagem, mas quando ofereceram para ele o Tocha Humana, ele aceitou na hora. Sim. Porque ele não quer voltar pro Capitão América. Sim. Primeiro porque tem toda essa questão de assumir as pessoas, e isso tem que ser de maneira generalizada mesmo, infelizmente, que as pessoas estão relutantes demais. Hoje o Capitão América é o Sam Wilson, era o Falcão, e agora ele é o Capitão América, tem um lugar para sair em fevereiro. E aí depois você vai passando o filme, você vai vendo vários personagens, né, de outros filmes da Fox e tal, aí aparece o Dente de Sabre, que também morre ali. E essa é uma morte que a gente foi prejudicado pelos vazamentos, porque isso foi o primeiro vazamento, praticamente, que teve desse filme. Pelo menos quando eles voltaram a filmar após a greve dos artistas, né? A primeira coisa que vazou foi a cabeça do Dente de Sabre. E aí realmente foi Tanto que a Marvel oficial. colocou até no material de divulgação depois. A luta dos dois. Porque vazou de tal maneira que não tinha mais como. E é o Dente de Sabre do primeiro filme, né? Do X-Men 1, não é o do Wolverine. Não, né? Que era o Lee Schreiber, um ótimo ator. Né? Ele não voltou para repetir esse personagem nesse filme. Mas enfim, ele já morre no começo, né? Coisa que tu já sabia. E aí a gente tem o Pyro depois que aparece, né? Futuramente vai aparecer também como vilão dentro da trama. São inúmeros personagens, o Azazel. Cara, Psylocke. eu do John Travolta do Justiceiro, tá? Aquele Justiceiro de 2004. Eu não tô vendo muita gente falando isso na internet. Me parecia ele, porque ele tá, inclusive, com uma camiseta igualzinha daquele personagem. Lembra? Justiceiro de 2004? É o capanga que tenta matar o Frank Castle dentro da casa dele, na cozinha e tal. Sim, parecia mesmo. Mas parecia ser ele. Eu não sei se era o mesmo ator, mas na intenção, tá? Então, na intenção, me parecia ele. Tem até referência. Mas eu não lembro se alguém chegou a falar disso. Acho que não. Eu até. Ó, eu posso estar doido, mas se eu acho que o ator que fez o Blade naquela série bizarra que teve, ele também tava ali como um capanga da Cassandra Nova. Mas aí não faz muito sentido, né? É, então. Mas. Assim, eu também vi e achei que fosse o Blade. Parecia o Blade, né? Mas sei lá, cara. O Blade, assim, sem óculos escuros, já me... Inclusive o próprio Wesley Snipes fala que o Blade só existia um, né? Então não faria sentido ter outro nessa série. Mas assim, inúmeros personagens ali, Fábio. Psylocke, o Grosso também, do primeiro X-Men. Também tá no filme, exatamente. Aquele putz, grela, aquele Juggernaut lá, aquele fanático horrível daquele X-Men confronto final. E não é o mesmo ator, tá? O ator original não quis fazer. Uhum. Assim como também não foi o ator que fez a Psylocke, né? Sim. A gente tem aqui uma versão genérica dela também, como vilã ali no embate. Sim, a gente sabe que é a Psylocke, mas ela não aparece tão em destaque quanto o Fanático. Não. Igual esse Blade genérico também. Sim. Mas o Fanático aparece bastante. É a mesma roupa, é o mesmo traje, mas não é o mesmo ator, porque, segundo o que eu entendi, o ator foi convidado, mas ele não queria voltar porque a roupa era muito ruim de usar e ele não queria usar. Sabe? E ele voltou, ele não voltou. Não voltou, foi a ideia do personagem. Tanto é que chamaram um ator muito parecido. Passou batidaço. Se eu não soubesse depois que não era o mesmo ator, eu segue a vibe, entendeu? Eu gostaria muito de ter visto, sabe quem ali? A mística dos 3 primeiros filmes. A Rebecca Von Stamos, né? Isso. Que ela não teve o devido destaque no universo da Fox, não. Claro, se não. Não, essa aí não quer ver nem pintada a mística, literalmente. Nem azul ela tolera mais. Mas assim, não só no lado dos vilões a gente tem a volta de personagens, ou como eles disseram, o encerramento, né, da história deles. A gente, no lado dos heróis, a gente teve a volta de quase todos, a gente já sabia ali, né? Pra começar, a Elektra. E era uma ideia trazer o Demolidor do Ben Affleck, mas o Ben Affleck não aceitou, então eles resolveram chamar a Jennifer Garner pra fazer a Elektra.
E hoje são, eles não, eu até acho que tipo, tem a brincadeira no filme, mas acho que eles não se falam muito mais também. Eles se separaram, quem não sabe, o Ben Affleck foi casado com a Jennifer. E, Inclusive, não. tem menção ao Demolidor, né? De que ele foi morto pela Cassandra. É, exatamente. Aí meio que na hora de tentar falar do Demolidor ali, do Ben Affleck, ela já dá uma cortada, né? Diz que tem até essa piada. Aliás, o Deadpool faz piada com o fim do casamento do Hugh Jackman, né? Então, É, se ele faz piada com isso, pode fazer piada com o Jennifer Garner e Ben Affleck à vontade, até porque os dois são é famosos sem e tal. limite. Exatamente, é sem limites. Foi sem limite nesse caso. A gente tem uma volta que não é bem uma volta, porque ela nunca aconteceu, que é o Channing Tatum como o Gambit, né? E aí é uma Sim. piada pronta, né? Esse é um Inclusive, ele filme que fala que alguns de nós nunca conheceu. universo, que eu acho que eu já até nasci aqui, que de fato nasceu ali, né? Sim, Ele nunca existiu de fato. Ele é um projeto desses projetos cancelados aí, aos ventos, vários projetos cancelados envolvendo Marvel, né? E ele é um desses, né? Porque o Channing Tatum era para ter feito o Gambit lá nesse mesmo Wolverine que o Ryan Reynolds entrou, né? E ele seria ali exatamente a introdução do Gambit. Mas à época ele preferiu fazer, eu não sei se ele preferiu, ele já tinha assinado um contrato, né? Acho que é isso. Né? Ele já tinha assinado um contrato para filmar G.I. Joe, A Origem do Cobra. Filme não muito memorável, lá de 2009, no mesmo ano, esse filme do Wolverine. Então, à época, ele não pôde gravar o Gambit. Mas aí depois ele foi novamente convidado, ele topou e ele queria muito interpretar o Gambit. Ruim para ele que ele acabou interpretando a versão mais zoada possível, né? Cheio de estereótipos e tal. sim. Enfim, da programação Deadpool. Né? Inclusive, Realidade, eu isso tá vi nisso. que o pessoal ficou meio dividido. Alguns gostaram muito do visual dele, já outros não gostaram tanto. Eu senti muita falta foi dos olhos pretos e vermelhos, né? É ruim sem contexto, né, Vitor? Porque diferente dos outros ali, já estabelecidos, inclusive o próximo que a gente vai falar, a gente já viu ele dentro do seu contexto, dentro do seu universo, do seu filtro. Né? Então, ele ali, naquele monte de vazio, né? Naquele universo genérico ali, não sei, não me passou ali só a impressão de ser uma piada ali, contemplada de um filme que não aconteceu, que foi cancelado justamente na hora que a Fox é comprada, né? É tipo a participação do Nicolas Cage no Flashpoint, lá no The Flash. Só que aqui é melhor, sinceramente. É melhor, porque aí é só um boneco de computador. Sim. Aqui a gente tem os atores atuando. Não tem como você comparar. É o ator atuando e o bonecão do posto tá maluco, tá doidão. Libera a energia e vem com Deus. É diferente. Então, se você pega ali os atores, né? Inclusive um ator que tinha muita vontade de interpretar esse personagem. Você vê ali a maneira com que ele tentou, e ele gosta do Gambit. Ele é apaixonado por Gambit. Uma pena que a gente vê a obra dele no personagem da maneira mais rústica possível, fora de contexto, né? Que é dentro dessa grande piada que é Deadpool e Wolverine. E depois a entrada do Wesley Snipes. Depois não, até entra antes, né? Na cronologia da Sim. cena. Mas o Blade do Wesley Snipes, nossa senhora, mas eu gargalhei, eu não esperava. Não, Se tinha você. fora da minha lista, o Wesley Snipes. É, então. Não esperava. Tinha até um rumor na época de que o Wesley Snipes podia voltar a ser o Blade e tal, e você falava, não, eu não acredito nisso, e acabou que ele voltou mesmo, mas em Deadpool e Wolverine, né? Eu também não esperava, não. Sim, até porque tem uma treta, né? Envolvida nisso É, daí. sim. O Ryan Reynolds falou muito mal no filme do Wesley Snipes. Disse que gravar com ele aquele Blade Trinity não foi uma experiência muito agradável. E segundo o Ryan Reynolds, o Wesley Snipes não saía do personagem em momento nenhum. Eu imagino que deve ser engraçado até ele gravar esse filme com ele de novo, né? Inclusive tem Todo piada contexto, do. Tem piada da briga dos dois também, né? Tipo. Briga entre aspas, né? Tem piada disso ali, tipo, você tá meio sumido e tal. Mas é aquilo que eu te falo, Fábio. Porra, não cabia o Nicolas Cage de motoqueiro fantasma ali? Porra, ia ficar muito bom, velho. cabia sim. Ah, é certo, certo.
cabia. Eu até nem sei se tem algum problema de estúdio, até porque é bom lembrar, né? Blade não é da Fox, tá, gente? Eu vejo muita gente falando, que trouxeram de novo. Gente, o Blade não é da Fox. O Blade é da New Line, que pertence à Warner, inclusive, né? Sim. Os filmes foram todos feitos pela New Line. Ou seja, a Warner Bros. Que produziu esse filme do Blade numa época que eles ainda tinham os direitos, né? Que era uma coisa, era um mocotó. Né? A Marvel vendeu direito para um, vendeu para outro. Pessoal, até hoje, né? Ela tem que distribuir o filme do Hulk. A Homem-Aranha, a Sony, a Columbia, que tem que distribuir. Enfim, o Blade fazia parte dessa bagunça. Né? Tanto é que essa série genérica do Blade também é da Warner. Foi lançada pela Warner, né? Foi produzida. Então, esse é um retorno que eu não gostava, até por isso, sabe? Porque nesse esteio todo de Fox e tal, não sei se tem lugar pro Blade. Colocou ele dentro dos personagens principais do filme. Isso foi maravilhoso. Me surpreendeu, dei muita risada. O Wesley Snipes tá muito bem aqui com o Blade de novo. Ele Sim. carrega a aura do filme. E a gente tem também o retorno ali na equipe dos heróis, né? Da X-23, que já tinham revelado no trailer, né? Mas assim, interessante também. Ela merecia mais um destaque e um encerramento nesse universo. Com certeza não é aquela X-23 que a gente viu ali, até porque ela é do universo do Deadpool, mas é uma variante. Vou discordar de você de encerramento. Eu acho que não, viu? Eu acho que se tem um personagem para aproveitar, é esse. E, inclusive, era o desejo dos fãs. Lá atrás, quando ela era menininha, né, a Daphne, eu acho que a volta dela não é à toa. Inclusive, ela volta mesmo, né? Porque ela mantém, né? Ela continua. Ela fica, né? Ela vai morar com o Wolverine, o Deadpool, né? Eu Inclusive, acho que dali dá para aproveitar alguma coisa, até porque a atriz é muito jovem ainda, né? Tem muito potencial. Ela pode muito bem ser a atriz futuros filmes da Marvel, ou Jovens Vingadores, o que for que tiver vindo por aí. Essa brincadeira do multiverso, tudo é possível, acho plenamente normal que ela filie, né? Aquele grupo que está sendo montado lá pela Kamala Khan, os personagens que vão do outro, né? A Kate Bishop. mas é aí que Não, tá, não, né? não, para mim não é carta fora do baralho, apesar de que, para mim foi surpresa, tá? Porque eu pulei, eu esquipei muitos desses trailers aí, então para mim também foi surpresa, até porque a atriz tinha dito que não estava no filme. Não é nada mais ou menos. Então, quem é Doutor Estranho? O que vermelho, isso. É, mas aí que tá, Fábio. Já puxando justamente do final do filme ali, se ela volta, teoricamente tem que voltar também o Hugh Jackman de Wolverine, né? Se for pra introduzir ela ali no universo principal, né? Voltou a máscara. É difícil de voltar, voltou. A máscara de CGI lá ficou maneiro, né? O confronto ali com os outros Deadpools ali. Que é engraçado, né? Porque eu pensava que essa coisa dos variantes do Deadpool fosse ser mais presente no filme. Eles meio que colocaram aquilo ali, embaçaram aquilo tudo já no final do filme, né? Eu Sim. pensei que eles estariam ali presentes fortes mesmo, né? Só o Deadpool bonitão, né? Que é o Deadpool. Nice Pool. É o Nice Nice Pool. Pool. Então o Nice Pool que aparece com mais frequência como o doguinho lá, de cachorro feio pra diabo. Então, Fábio, pra encerrar esse assunto aí do filme, vamos falar mais um pouquinho da vilã, né? A Cassandra Nova, interpretada pela Emma Corrin, não é isso? Sim, ela fazia The Crown, né? É uma atriz jovem ainda. Jovem, Sim. só tá agora fazendo a sua estreia e sua despedida, né? É personagem forte no filme. Tem ali toda uma dose de drama, né? De dramaticidade, que ela foi a irmã do professor Xavier e o Wolverine não a mata, né? Que obviamente é um gesto que o Wolverine faria, pegar, matar ali a personagem dela. E aí depois ela volta com tudo, né? Porque de uma hora para outra, né? Ela se sente traída lá pelos membros da gangue lá de Mad Max, do Vazio. Aí ela resolve, ela mata o pai, resolve se dar contra o universo da Marvel no geral, né? Porque a ideia dela era acabar com tudo, destruir todos os universos, usando uma máquina da TVA, que também é outra máquina que não foi falada em Loki, né? Foi inventada para esse filme. Ela quer se apossar da máquina para destruir tudo
no final, óbvio, né? Então perde. E é aquela coisa, né, de vilão do Deadpool. Ele teve no primeiro filme um vilão super genérico. No Deadpool 2, a gente não. Basicamente, o vilão era uma criança, a gente não dá pra se dizer que um vilão, mas a história fica um pouco mais desconcentrada no super vilão. E nesse terceiro vai ter o super vilão bem genérico de novo. É uma trilogia ruim de vilão, porque apesar do talento da atriz, é uma vilã que em nenhum momento você fica abismado, né? Com o que ela pode fazer, com o risco que ela pode entregar, enfim. Apesar dela ser citada ali como uma mutante ômega, né? Pela caçadora Sim, B15. ela. Mas assim, pra quem não conhece a vilã dos quadrinhos, ela é bem popular por ter sido uma das responsáveis pelo atentado a Genosha, né? O genocídio de Genosha, que a gente é até referenciado agora em X-Men 97, sem Cassandra Nova, mas nos quadrinhos ela é responsável por esse genocídio. Então, assim, é uma personagem extremamente perigosa nos quadrinhos. Uma pena que a gente não viu isso refletido tão bem aqui em Deadpool e Wolverine. Mas assim, Fábio, partindo já pro pós-crédito, tem só um pós-crédito de piadinha mesmo. Inclusive, a gente tem uma referência a todos os filmes ali da Fox, né? Tem toda uma Legal. partezinha mais emocional. E a gente tem os pós-créditos que foi só uma grande uma piada do Chris Evans mostrando que ele realmente falou aquilo, né? O Tachumano realmente falou aquilo e que o Deadpool não mentiu. Mas, então, Fábio, para encerrar, vamos às notas. Não pode faltar as notas aqui no canal, no quadro principal. Como eu falei, a frase "sou fã e quero service" combina perfeitamente com esse filme, mas foi um fanservice bem feito. Eu acho que não foi só ser fanservice para poder brilhar os olhos dos fãs, mas pecar na história e ser algo bem raso. Eu acho que com a premissa do Deadpool de ser uma grande piada, quebra de quarta parede, eu acho que esse monte de fanservice combinam perfeitamente. Eu digo que é o melhor filme da Marvel desde Homem-Aranha de Volta pra Casa. Eu acho que esse, inclusive, em bilheteria, tá refletindo isso. As voltas ali, o encerramento de muitas histórias, vamos colocar assim, de personagens já esquecidos do universo Fox. Inclusive, eu acho que cabia mais, como falei, Motoqueiro Fantasma. Foi muito bem feita, foi muito bem introduzida. Não roubou o destaque de Deadpool e Wolverine. Eu acho que o Hugh Jackman voltando como outro Wolverine aqui foi maravilhoso. Inclusive aquele início lá de tipo, como é que a gente vai honrar o legado de Logan, a gente não vai. Eu acho que aquela ali foi uma sacada fantástica. Eu dou pra esse filme uma nota 9, que eu acho que foi a mesma que eu dei pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Alta, hein? Alta nota, hein? Alta. Mas assim, o que eu posso dizer? Esse filme salvou o conceito de multiverso. Porque eu acho que quando você propõe a ideia de multiverso, é para fazer isso mesmo, é para trazer os atores, é para fazer fanservice, é para trazer todo mundo pro cinema, igual o Homem-Aranha trouxe, né? Rever os personagens favoritos de outros filmes, de outras épocas, juntar esses personagens com os personagens que a gente achou que nunca ia ter conexão, né? Personagens mais recentes com aqueles personagens mais antigos e tal. Eu acho que essa é a brincadeira. E se você acionou um negócio de multiverso, eu nem sei se ele usar. O filme tenta, né, brincar com essas regras, dizendo que chega esse de multiverso, já deu e tal. Fazendo uma brincadeira com a própria Marvel, uma crítica dentro do filme, né, que é legal isso, esse conceito. Mas eu acho que é para isso aí mesmo, é para fazer esses fanservices. Ele está trazendo um conceito que trabalha com realidades alternativas, com universos diferentes, né, que não fazem parte do universo integral, do universo principal. Então, acho que o filme acerta nesse sentido. Ele faz uma piada atrás da outra, como é de se esperar no filme do Deadpool. Ele trabalha bem esse conceito de fim da Fox, transferência para um novo modelo de negócio com esses mesmos personagens. Então, dentro disso tudo aí, eu vou dar nota 8, porque dentro do que se esperava de um filme do Deadpool, aliás, normalmente ele acerta, né? Normalmente o filme do Deadpool acerta o que você está esperando isso, você recebe isso, você sai contente com o que você assistiu. Agora, se a pessoa não gosta de Deadpool,
não curte esse personagem, eu acho que ela vai ter dificuldade com esse filme. A pessoa precisa ser orientada antes de assistir a Deadpool e Wolverine. Porque se ela espera que esse filme seja do Wolverine, ela não vai encontrar isso mesmo. Ela vai encontrar um filme do Deadpool. Pra mim, falando, o Deadpool 3. É uma nota 8. Mas então é isso, pessoal. Nosso videozinho aí sobre Deadpool e Wolverine. Se vocês já curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Comentem aí o que vocês acharam de Deadpool e Wolverine. Se vocês gostaram mais do que o 1 e o 2. O que vocês esperam do futuro do personagem. Tanto do Deadpool do Wolverine no MCU, na linha do tempo principal, para o filme dos Vingadores. O que vocês acham no geral. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Thank you.